Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, aqui é um canal espírita e vamos iniciar hoje a falar um pouco sobre animais. Eu me inspirei nesse tema porque eu perdi meu cachorrinho, entre aspas, né? Meu cachorrinho faleceu há 4 dias e ia fazer 13 anos com a gente e realmente foi bastante impactante tal, aqui em casa e surgiram várias dúvidas. E aí a gente resolveu fazer algo aqui sobre animais no mundo espiritual, algumas dúvidas que se tem, algumas perguntas que podem surgir, tá? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou iniciar lendo um excelente escrito aqui de Braulio Bessa sobre animais. Ele falou muito bonito, algumas divergências obviamente, porque ele não viu pelo lado espírita da coisa, mas enfim, vamos ler que é muito bonito, muito interessante para a gente abrir com a energia muito boa dos nossos pets, né, dos nossos animaizinhos. Um cachorro não se importa com o valor do seu salário, não liga para a sua roupa, não tira extrato bancário, não sabe o que é dinheiro, viagens para o estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer seu carinho e, quem sabe, um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando a floresta, maltratando seu planeta e o pouco que lhe resta. Não polui rio nem mar, também nunca vai marchar para começar uma guerra, por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor, da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem mesmo estudado vive sendo reprovado e não aprende a lição, que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida que é tão breve, por isso talvez a pressa, a urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco. E a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende, peleja, mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que amor tem 4 letras e por cento 4 patas. E por certo, 4 patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata. Não fala, não sabe ler, mas diz tudo para você com o poder de um olhar. Tão puro e tão leal, tem um dom especial de sempre nos perdoar. Eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. Em nossa sociedade infestada de vaidade e sentimentos banais, para o homem poder crescer, precisaria viver igualzinho aos animais. Bem bacana isso, né, gente? Bem interessante, né? Bem legal. E não sei como é que vocês estão vendo aí, então dá pra ver direitinho, né? Não sei como é que isso vai ficar na postagem, mas enfim, vamos seguir. Enfim, lindo poema aqui para nossos pets, para a gente abrir aqui os estudos. Certa vez um cachorrinho faleceu. E eu vou enfatizar mais nos nossos dogs, nossos cachorros, tá? Até porque é o que eu tive mais acesso, eu só tive esse animal e realmente era muito ligado, muito apegado, e a gente começa a compreender essas coisas, tá? E tentar falar um pouco pra vocês. O nome do meu cachorro era Bono, é esse aí que tá na foto, esse bonitão. E certa vez um cachorrinho faleceu e tinha a mãe que estava desesperada ali, muito triste, e o filhinho de 10 anos, muito consciente, muito sereno, e ela falou: poxa, como é que esses animais vivem tão pouco, mas por que eles vivem tão pouco? E o menino assim, brilhantemente respondeu: mãe, por que a senhora acha que a gente vem para cá, para esse mundo? É para aprender, né, a amar, aprender a perdoar, aprender a ser útil, né? E ela ficou: é por aí. E ele disse: a questão é, os animais, os cachorrinhos já vêm com isso, eles já sabem amar. Então foi uma resposta assim muito bacana, né? E faz todo sentido. Eles são nossos fiéis mesmo, para eles nós somos os seus deuses de verdade. Então são muito fiéis, muito úteis e servem demais para o nosso propósito e para nos ensinar muitas coisas, né? Inclusive até o desapego, porque a gente sabe que na vida tudo é um ciclo, começo, meio e fim, e que as relações também são assim, não serão diferentes. Relações com pessoas, com animais, com trabalho, né?
São etapas e ciclos e a gente tem que saber passar por isso, né? A conquista, a convivência e a ausência, né? Esse é a maior propósito que o Espiritismo nos ensina, amar, mas com desapego, né? Um dos maiores propósitos. Enfim, então vamos lá, vamos para o Livro dos Espíritos. Depois eu fui ler algo sobre, eu já li A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, são 13 livros. Lá naquela obra fala de animais, não enfatiza, mas fala, aparece animais habitando, morando no mundo espiritual, inclusive sendo úteis servos a espíritos, tanto de zona inferior como de zona superior, né? Espíritos mais evoluídos nas zonas superiores, onde a comunicação ela é feita, a gente percebe depois nas revistas espíritas e de alguns relatos de espíritos, que as comunicações elas são feitas de forma diferente com os animais, né? A linguagem ela flui melhor nas zonas superiores e eles também são mais evoluídos. Então a gente percebe que na natureza da coisa, tanto vamos evoluindo como ser humano e os animais também, mas aí tem um limite, né? No animal existe um limite, e a gente vai começar a estudar isso, mas eles evoluem também, tá? Vamos lá. Eu vou partir aqui para a questão, se você abrir o Livro dos Espíritos, Os Três Reinos, capítulo 11, onde ele vai falar os minerais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose, né? Que é a reencarnação podendo regredir, que é o que a gente não entende. Na reencarnação a gente só progride, muito embora a gente teime, mas só progride, né? Então vamos lá. Eu vou pular aqui para a questão 500. Deixa eu ver aqui o que é que a gente pode começar. Os animais e o homem começa na questão 592, mas eu vou já para a questão 595, bem importante. Allan Kardec pergunta: os animais têm o livre arbítrio de seus atos? Bacana, ele pergunta se o animal tem um livre arbítrio como a gente, né? Aquele poder de escolha. Porque através do livre arbítrio, que é muito importante, a gente vai evoluir, ou fazendo maus escolhas, né? E tendo que pagar por isso, entre aspas, né? Tendo que aprender até se ajustar e realmente se perdoar e seguir em frente, ou ter boas escolhas e evoluir mais rapidamente, né? Isso é o livre-arbítrio, para isso que ele serve. E Deus não interfere de forma alguma. Ele ajuda, mas ele não interfere, porque ele criou a gente simples e ignorante, para a gente, a partir do nosso livre-arbítrio, fazer nossas escolhas. Então ele pergunta se com o animal acontece isso, né? Tá o óculos aqui. E os espíritos respondem: eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem, sendo muito inferiores a ele. Não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Então aqui a gente já consegue ver uma diferença entre animal e homem, porque a gente fica naquela história. Existe tanto ser humano ruim, principalmente se a gente puxar lá no começo da evolução, os espíritos já criados ali, simples ignorantes e com más escolhas, né? Perversos, animalizados, que a gente diz: poxa, eu tenho um cachorro que eu tenho certeza que ele é melhor do que um ser humano, do que muitos que eu conheço. Mas enfim, a questão não é assim, não dá para ter essa comparação, porque como a situação aqui diz, eles não têm livre-arbítrio, eles não são uma máquina, eles vivem de acordo com sua necessidade mais estritamente material ali, né? Alguma emoção que ele possa esboçar ali, mas é algo de instinto mesmo, não de livre-arbítrio como a gente. Então não está no mesmo patamar, tá? Desculpa se alguém não queria ouvir isso, mas é a verdade. Então sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Sua passagem aqui, pronto, não tem muita responsabilidade. Se entrar aqui um padre, um espírita, um estuprador, um terrorista, e ele vai morder, se ele for um cão de guarda, qualquer um. Ele não vai pensar no mérito da coisa: isso aqui eu não posso morder porque ele é bonzinho, isso aqui é mau, eu vou morder mais. Não, entende? Ele vive realmente no instinto. Mas como eles são muito
muito fiéis, acaba que eles escolhem seus donos e são fiéis mesmo, e companheiros, né? Isso é deles, é qualidade característica dos animais, dos cães. Então a gente acaba que tem a impressão de um apego, de uma coisa bem maior do que estritamente os animais têm, né? Dessa limitação, certo? Então vamos lá. Então não tem esse livre-arbítrio, ok? Outro bacana, a alma dos animais, vamos para 598. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesma, como a gente. Nós somos espíritos imortais, a gente veio já, né, recebeu o corpo, ou seja, a gente pré-existe a essa existência e sobreviverá a essa existência, porque nós somos imortais. Aqui o corpo é meramente uma roupagem, né? Toda vez que a gente vai a um planeta, a gente ganha aquele corpo adequado para aquele planeta. Então, se a gente vem para o planeta Terra, desde o Homem das Cavernas até agora, nós temos esse mesmo corpo, essa mesma composição. Vamos evoluindo, vamos tendo mais longevidade, mas essa mesma composição, pulmões, coração, né? Essa matéria grosseira. Então, a pergunta aqui é: depois perdido esse corpo, depois da morte, desencarnado, sem o corpo, o ser humano, a gente percebe que a gente conserva a nossa individualidade. Como eu disse, a gente só troca de roupa, o corpo seria uma roupa. E conservamos a nossa consciência, nossas virtudes. E os animais também? Aqui é que ele pergunta isso, Kardec. E a resposta: sua individualidade, sim. Ou seja, ele continua com aqueles mesmos aspectos, né? Com aquela mesma princípio ali de inteligência. Mas não a consciência do seu eu. Mas ele não sabe, ele foi bom aqui, mas ele vai lembrar que ele foi bom aqui, na próxima ele vai ser bom em outra residência, ou ele vai reencarnar, como é que isso vai ser? Ele não lembra disso, né? A sua vida inteligente permanece no estado latente, ou seja, está ali, latente, limitada dentro dele, mas não evolui, certo? Então ele não tem a consciência do eu dele, de quem ele realmente foi aqui na existência, tá? A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? Não, ele não tem o livre-arbítrio. Então essa aqui também já ficou simples a resposta. Agora essa aqui é bem interessante, a 600. A alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante como a do homem. O estado errante é aquele estado que a gente fica aguardando, não aguardando parado, né? Dormindo, não, mas aguardando o momento da nossa reencarnação. Cada pessoa tem sua maneira de aguardar. Alguns tendo que passar por aprendizagem, às vezes dolorosa, por suas ações, não por questão de castigo ou fogo do inferno, não, mas tendo que aprender mais para poder reencarnar e colocar em prova, em teste, em expiação o seu planejamento reencarnatório. Então a gente fica aguardando uma reencarnação. Isso se chama a erraticidade. Então ele pergunta: o cão também fica assim, na erraticidade, aguardando a sua próxima reencarnação? Ou ele pode, né, escolher isso, né? Reencarnar como a gente pode. Eu quero reencarnar, eu quero vir aqui com menos condições materiais, eu quero vir aqui com uma falha nos meus membros superiores, eu quero vir surdo. A gente pode pedir isso para que a gente evolua, cresça, né? Em algum sentido que a gente possa ter pecado nesses aspectos. Então, a pergunta que ele faz sobre o cão é isso, né? Quer ver? A 600. A alma do animal sobreviveu ao corpo, está depois da morte em estado errante como a do nosso, como a do homem. Aí ele responde, os espíritos respondem: é uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Então, ou seja, ele não é um espírito errante como o nosso. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, como eu acabei de falar. A gente faz algumas escolhas, né? Sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade, ou seja, ele não tem esse poder de escolha, essa grandiosidade que é peculiar a gente, né? O nosso espírito. A consciência de si mesmo é que é o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado, depois de sua morte, pelos espíritos que a isso compete, a quase imediatamente utilizado.
não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Ou seja, existem os cães, eles podem quase que automaticamente já vir em outra existência, em outro corpinho, né, de animal. Então não é como a gente. E isso é bastante interessante, né? Ele já pode encarnar novamente, quase que imediato. Tem até um caso de Chico Xavier aqui, que ele tinha um cachorro, acho que era Boneca o nome da cachorrinha dele, e ela faleceu porque foi a pessoa deu veneno para ela, acho que foi a irmã dele. Vou contar essa história rapidinho. Ele tinha uma cachorrinha Boneca, adorava essa cachorrinha. Ela tinha algum tipo de comunicação bem peculiar com ele, lambia o rostinho dele e ficava puxando toda vez que via. E era alguns traços característicos. E ela estava bastante doente. E a irmã de Chico Xavier, acho que era irmã, desculpe se eu estiver errado, se era irmã ou era amiga, enfim, deu veneno e matou a cachorrinha dele, né? E depois ele ficou sabendo disso, ficou muito triste, muito abalado, e não estava conseguindo fluir o trabalho dele, né? As comunicações mediúnicas e tal. E o mentor dele chegou, Emmanuel, e perguntou: Chico, o que é que você tem? Aí ele disse: minha irmã matou minha cachorrinha, Boneca, eu estou muito triste. Ele: é por isso que você não está conseguindo, né, ter as comunicações, fluir o trabalho, não é isso? Eu estou muito triste, estou com a dor no coração, não estou conseguindo continuar os trabalhos. E Emmanuel disse: então você vai fazer o seguinte. Ele: tá, você vai saber o que é que ela mais quer e vai dar de presente. E ele disse: como é? Ela mata meu cachorro e eu ainda vou ter que dar um presente a ela, ainda vou ter que agradar ela por isso. Ele disse: olha, isso é uma ordem de Jesus, não é minha não. Ele disse: opa, sendo assim, né, é melhor a gente obedecer, porque é o nosso modelo e guia, Jesus. E aí ele foi, procurou saber, ela queria uma máquina de costura, né? E ele foi no centro da cidade, foi lá, viu os preços das máquinas caríssimas. Ele era uma pessoa de poucas posses, né, materiais. E aí parcelou, dizem que ele parcelou em várias reencarnações para poder pagar essa máquina de costura. E adquiriu e foi lá entregar. Quando chegou lá, bateu a porta da irmã: olha, tá aqui, eu soube que você queria, um presente para você. E ela chorou, disse: meu Deus, me desculpa, Chico, de ter feito aquilo, eu me arrependo, eu pensei que poderia lhe ajudar, você estava sofrendo e tal. E aí Emmanuel disse que viu sair do coração dela uma luz que foi exatamente no coração de Chico, onde ele estava sentindo tanta dor, e ali purificou, né? Ficou tudo limpo, tudo cheio, sentiu uma alegria assim, deram um abraço, e ali a coisa começou a fluir novamente, né? Então, depois dessa cachorrinha, ele ganhou de presente outra cadelinha bem parecida com a boneca, e quando ele pegou a boneca, ela começou a já lamber e fazer aquelas coisas que a boneca antiga fazia, né? Então ele percebeu ali que era o mesmo cachorro, ou seja, aquele espírito com E minúsculo, que a gente vai estudar um pouquinho na frente, mas era a mesma cachorrinha. Então praticamente que automaticamente, né, ela já veio ao mundo, diferente da gente, que muitas vezes a gente tem que passar anos, décadas, séculos no mundo espiritual para poder reencarnar. O cachorro não, já é praticamente automático. Certo? Essa foi a questão 600. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens. Eu falei isso um pouco no início, né? Já que eles também reencarnam, vêm evoluindo. Segue essa lei de progresso, ou eles podem regredir ou param, né? Essa é a pergunta de Kardec. Kardec era muito inteligente, sempre com perguntas excelentes, e a gente vai ver aqui. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, lembra que eu falei no início? Nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores, olha só, eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes, ou seja, aqui a gente pode pensar um monte de coisa. Os animais têm inteligência, é uma inteligência, um princípio de inteligência,
certo? Que vai ter um limite, como a gente estudou, são sempre inferiores aos homens, né? E submissos a eles, tá? Não há nisso nada de extraordinário, que ele vai evoluindo, né? E que, como a gente... Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, não poderiam fazer sob a direção do homem? Então ele já dá esse comentário também. Ou seja, também o homem mais evoluído vai ensinando coisas mais evoluídas e o animal também vai evoluindo junto, certo? Aqui tem uma frase de Emmanuel, né, o mentor de Chico. O animal, ele caminha para a condição de homem, olha só, na evolução dele. Ele caminha para a evolução de um homem no sentido de ser humano. Como o homem, nós, homem e mulher, caminhamos para a evolução de um anjo. Aqui essa frase de Emmanuel, a gente consegue perceber, então, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, os animais, eles evoluem como a gente. Tudo no universo evolui. Obviamente que algumas coisas têm um limite. Nós, seres humanos, não temos limite para a evolução. A nossa evolução, ela é eterna. Ela é sempre a imagem e a semelhança de Deus. Então é uma meta infinita. Por mais que a gente evolua. E existe uma escala espírita, está na questão 100, quem puder já abre o livro dos espíritos, e a gente vai ver que nós somos criados simples e ignorantes, e a partir das nossas escolhas e nossas vivências, nossas encarnações, nossas existências, nós vamos evoluindo, tá? Então, vai evoluindo e vamos mudando de classe. É uma hierarquia. Então a gente começa simples e ignorante, espíritos de terceira ordem, imperfeitos, e vai evoluindo com milhares e milhares de encarnação. E depois nos tornamos espíritos de segunda ordem, espíritos bons. E vamos evoluindo. E aí a gente se transforma em espíritos perfeitos. Perfeitos no sentido de, não tem nada que aprender não. Mas perfeitos no sentido de aonde a gente pode chegar. Porque a partir do momento que a gente se torna um espírito perfeito, a gente já tem virtudes que Jesus já veio nos mostrar aqui no Evangelho. A gente já começa a agir parecido, bem próximo como ele, ou seja, não temos inveja, amamos ao próximo como a si mesmo, não temos rancor, não temos mágoa, não agredimos, não somos violentos, não somos agressivos, não somos mal educados, ou seja, nós não temos essas imperfeições inerentes a gente, ao nosso momento aqui. Tanto que a gente está passando pela segunda etapa, nós somos espíritos imperfeitos, nos tornando espíritos bons, nos tornando, está longe. O nosso mundo hoje ainda é de prova e expiação, segundo ciclo, e estamos mudando para o terceiro, que é o mundo de regeneração. Ou seja, então a gente está evoluindo, está melhorando. Agora é muito lento. Enquanto tiver pessoas tendo essas más decisões, essas imperfeições, não querendo mudar, vai deixando de evoluir, vai estagnando, mas nunca vai retroagindo. E vai chegar um momento que o nosso planeta ele só vai aceitar espíritos bons, que estamos mudando para essa transição, a transição planetária. Quem não se adequar, infelizmente, não vai ter mais lugar aqui. Então vai ter que ir para outro planeta nas suas condições, para viver lá. Então, nós vamos evoluindo e nos tornamos espíritos perfeitos. Depois de espíritos perfeitos, a gente se torna espíritos puros. Quando chegamos a esse patamar de nível espiritual, aí sim, aí a gente não precisa mais reencarnar. Todo mundo pergunta, quer dizer que a gente vai reencarnar milhares de vezes? Mesmo que tiver pendência? Não, independente de ter pendência, independente de ter missão, a gente vai porque tem que evoluir, a gente tem que ser testado a todo momento. Ou se acha que a gente não é testado aqui? Então a gente é testado a todo momento, com quem vive, com quem escolhe para viver, com o irmão, com o pai, com a mãe, com perdas, né? O quanto a gente se apega, o quanto a gente também só fica focado nas nossas escolhas, nos nossos próximos, e fecha os olhos para quem está longe, fecha os olhos para quem a gente não gosta, o quanto a gente ama as pessoas, mesmo quem nos odeia, mesmo quem nos faz mal. Então, enquanto a gente não chegar a esse nível de amor universal, como Jesus, a gente vai reencarnar, tá? Então, não existe um número, cada um de acordo com sua evolução. A evolução é individual.
Já nos animais também acontece isso, eles vão evoluindo também junto com a gente. Mas chega um momento que a gente não reencarna mais, quando vira espírito puro, tá? Então, tem até uma passagem interessante que eu li, que é, imagina só, se o animal evolui, a gente evolui. Quando a gente para de reencarnar, a gente vira espírito puro, que são chamados os anjos. Os anjos são espíritos puros, que não precisam mais reencarnar. E eles já passaram por essas etapas, todas, entende? Todas. Por isso que os espíritos puros, os anjos, são fortes. Muito diferente daqueles anjos que as pessoas pensam, né? Que são frágeis, dóceis. Não, são inteligentes, são firmes. Ou seja, eles evoluíram ao ponto máximo da inteligência, não são bobos, não são ingênuos, são inteligentes demais, e da bondade, ou seja, o amor infinito e a inteligência infinita de Deus. Então eles chegaram ao patamar máximo que podem, para não precisar mais reencarnar, porque eles não erram, eles não precisam mais, não tem mais imperfeições, e aí deixa de reencarnar, né? E depois passa a escala, quando você chega no último degrau da escala do espírito puro, você vira um espírito crístico, que aí é o nosso Jesus Cristo que veio aqui, que mesmo encarnado, não está sujeito mais a errar. Isso também está na Revista Espírita. Tá? Então não está mais sujeito a errar, mesmo encarnado. Porque quando a gente encarna, todo espírito que vem para cá, que encarna, já sabe os desafios. Se encarna é porque vai ter que passar por desafio, provas, lutas, expiações, e vai ser muito difícil passar. Então já fica com aquele medo, né? Quem vem fica com medo, e quem está aqui, que vai morrer, fica com medo. Fica esse jogo sempre, porque não tem um esclarecimento da coisa, e sabe que vai ter que passar por desafios. E um dos nossos medos são as perdas, tanto que a gente perde um animalzinho assim e fica, né, louco. Então, voltando, se a gente encarna, ou se a gente evolui, o animal evolui, os dois evoluindo aqui, a gente vai chegar a um ponto que não vai precisar mais reencarnar. Vamos virar anjos, aqueles anjos da guarda. E o nosso animalzinho vai evoluir, vai chegar ao topo também. Que ele pode. Lembra que é limitado o animal, sempre submisso e sempre inferior. Então a gente pode se transformar num anjo da guarda deles, quando eles forem. Agora, a questão é, o animal pode virar o ser humano? Pode ter o espírito de um ser humano? Essa questão todo mundo pergunta. A resposta é, não necessariamente a gente foi um animal, gente. Não tem que interpretar assim, não necessariamente. Mas que a gente era princípio de inteligência, formado do mesmo fluido cósmico do animal, sim. Deus criou com o mesmo fluido, com a mesma matéria, né? Que se assim possa ser chamado, que é o fluido cósmico. O animal, como a gente, o nosso espírito. Muito embora nas três dimensões, o mundo ele é formado por três aspectos: a matéria, né, Deus e espírito. A gente sabe que a gente, quando ganha a condição de ser um espírito, antes era um princípio de inteligência. Esse princípio de inteligência, esse princípio de vitalidade é formado da mesma coisa. A gente, um animal, ou seja, pode ser que a gente tenha sido um animal, pode, mas não necessariamente, né? Não necessariamente, porque a gente só começa a ter o livre-arbítrio, a consciência do que é realmente a partir que é espírito, o espírito com E maiúsculo, e que a gente existe as condições já de ter o livre-arbítrio, que aí é que nos diferencia do animal, certo? E tanto que na Revista Espírita 1860, num diálogo, o espírito, Allan Kardec pergunta, falando de animais, né? O espírito do homem está chamado a um maior aperfeiçoamento que o dos animais. A diferença é sensível, por isso que nestes últimos, né, nos animais, só existe no estado de instinto. Mais tarde o instinto pode se aperfeiçoar. Olha só. Então, chega a um limite, mas ele pode se aperfeiçoar. E aí Allan Kardec pergunta, pode se aperfeiçoar, pode aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? E aí, surpreendentemente a resposta é, pode, mas deve ter passado por muitas existências animais, quer na Terra, quer em outros planetas, né? Quer em outros planetas. Bacana isso, bacana. Então, quer dizer, depois de ser animal na várias existências, ele pode se tornar um espírito humano. Resposta de março
da Revista Espírita de março de 1860, ok? Então vamos lá, a gente vai ver depois na 613 comentar aqui um detalhe sobre essa situação de um espírito animal se transformar no espírito humano. Dá um parênteses aí. Então vamos lá, 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens. Sim, a gente viu que sim. Agora ele pergunta, olha a sensibilidade de Allan Kardec. Ele pergunta, os animais progridem como o homem, pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas, ou seja, imposto ali. Ele progride, já que ele não tem o livre-arbítrio. Você me disse que ele não tem o livre-arbítrio, ok. Já que ele não tem o livre-arbítrio, ele progride pela sua vontade ou por força das coisas, né? Vamos lá. Eu já imagino que é por força, não é pela vontade, porque ele não tem vontade, ele não tem livre-arbítrio, né? Mas vamos lá. Pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Ou seja, eles não vêm, eles não reencarnam, eles não vêm aqui na nossa existência para expiar. Expiar é passar por provas pesadíssimas para evoluir. Como perder um filho, como ficar doente anos e anos. Ou seja, aquelas provas muito complicadas que nos são impostas para a nossa evolução. O cachorro, ele não passa por isso, tá? Porque ele não deu causa a isso. Ele não teve o livre-arbítrio. Como é que ele vai ter causa, dar causa a isso? Quando a gente passa por uma prova, uma expiação muito forte, a gente deu causa. Se não demos causa nessa vida, demos em outras. Entende? E não necessariamente, se a vida passada eu fui um homicida, nessa eu já vou tentar reequilibrar e vou pagar por isso. Vou passar por uma prova muito grande. Não necessariamente. Deus é tão bom. Deus não é uma máquina. Deus não é só inteligência. Ele também é amor infinito. Ele nos prepara, mesmo que não seja na próxima existência, daqui a 3, 4 reencarnações você está pronto agora para pagar pelo que você fez ali, para tentar aprender o que você fez ali. Então ele prepara a gente até, tanto que tem aquela grande frase, não nos dá uma cruz que a gente não possa carregar. É exatamente isso. Ele nos prepara para a gente passar pela expiação e pela prova no momento certo. Entende? Então, já o animal não acontece isso. O homem, sim, a questão 601. Certo? 602. Tá, vamos ver aqui o que é que a gente pode falar mais. A inteligência é uma propriedade comum. Considerando todos os pontos de contato existentes entre os homens e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a animal e a alma espírita, e que se não tivesse essa última, ele poderia viver como um animal. Em outras palavras, que o animal, ao ser semelhante ao homem, menos a alma espírita, não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Aí ele responde, não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos. Não há nele senão a dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Olha só. Por sua alma ele participa da natureza dos espíritos. Ou seja, muitas vezes, aqui é onde está uma chave bem interessante. Às vezes a gente se animaliza tanto, a gente não tem uma percepção de espiritualidade, a gente não para evoluir moralmente, a gente só vive o agora. Isso muito provavelmente acontecia mais quando éramos espíritos mais inferiores ainda, no começo de nossas existências. A gente era tão animalizado, a gente tem a condição de se animalizar tanto que quase que vira um cachorro, que age por impulso, que igual um cachorro, se você der 10 quilos de carne ele vai comer. Será que não tem gente que é assim? Será que é uma gente que não consegue controlar as suas emoções, os seus impulsos, age como um cachorro, um animal? Tem. Às vezes a gente consegue se rebaixar tanto, que chega a ser praticamente um animal. Então aqui é onde está. Então às vezes a gente consegue, por essa, não é que tenhamos duas almas, mas no sentido figurativo, essa alma animal da gente ainda, que está lá atrás, no nosso princípio, a gente consegue chamar isso e viver, que às vezes a gente se torna um animal em alguns momentos, em algumas situações. Por isso que existem esses predadores, esses homens animais aí, né? Serial killers, de uma perversidade, de uma maldade gigantesca. Ou seja, puramente animais. Não tem sentimento, não tem concepção espiritual da coisa. Não sabe o ser que ele é.
está lá escondido e está parado, estagnado. E aí para uma pessoa dessa evoluir, vai ter que passar pelo quê, gente? Muitas e muitas existências e provas e dores e expiação. E aí onde está? Aí onde vem a mão de Deus para nos educar e nos fazer evoluir. As dores. É uma mãe educativa. A dor é uma mãe educativa. Porque esses seres, quanto mais animalizados, mais dor vai precisar para sair da inércia. Entende? O poder de Deus não é questão de castigo de fé. Não. Deus vai dar o perdão a todos. E Deus vai dar a condição de evoluir. De acordo com cada um. Agora, ninguém vai ficar parado. Todos nós temos que evoluir. E ninguém também vai ser condenado ao inferno a vida toda. Por mais que você tenha sido o pior perverso que tem. Deus não esquecerá. Lembra a história da ovelhinha, do pastor? Volta para pegar a que estava perdida. Então não tem essa. Por pior que você seja, se você tirou sua vida, se seu filho tirou sua vida, se for um suicida, Deus não esqueceu. Ele vai ter que se arrepender? Claro. Porque sem o arrependimento a gente não vai ter uma nova postura. Vai pensar que fez certo. Ele vai ter que se arrepender. Mas quando ele se arrepender, quando ele começar a invocar e dar oportunidade a Deus agir para lhe dar uma nova oportunidade e condição de viver, ele vai ter. Então, o melhor para essas pessoas mais animalizadas é o tempo. E a oração. A oração. O poder da oração é gigante. É gigante. A oração, ela toca até o mais perverso ser humano, animalizado. Inclusive eu vi um dia desse um serial killer que ele estava lá no julgamento dele e muitas pais, irmãs, parentes, né, de vítimas dele que ele matou, estuprou, matou, cara perverso, tinham direito a falar com ele. E todas falavam: você vai apodrecer no inferno, eu quero que você morra, eu quero que você sinta a maior dor possível. E todo mundo sempre nesse teor de conversa. Quando chegou a vez de um senhor, que ele era cristão, era um ser mais evoluído, mais preparado para dar o perdão. E ele disse: olha, eu sou cristão e você está me exigindo que eu realmente pratique e faça de coração, porque eu acredito em você, eu acredito que você vai mudar. E eu te perdoo. Eu perdoo o que você fez com minha filha. E quantas outras pessoas falavam para esse assassino, ele tinha aquele ar de máquina, né? Não parecia até que não era um ser humano, um animal mesmo. Não tinha sentimento, ficava só olhando, sem esboçar nenhuma reação. E de repente, ele, quando escutou esse cristão, verdadeiramente cristão, caiu a lágrima. Então ele fez até um animal, um ser perverso chorar desse sentimento, né? Isso é muito bacana, viralizou. E é de fato assim, se você lê as revistas de espíritos que estão nos mundos espirituais, em zonas inferiores, sofrendo, penando, às vezes tem até a ideia de eternidade naquele sofrimento, que não é. A partir do momento que não necessite mais dessa corrigenda, dessa correção, a vida vai seguir para ele, tá? Então, até essas pessoas que estão nessas situações no mundo espiritual, que fizeram muito mal, quando recebem uma oração, começa a se transformar, começa a ter novas sensações e novos pensamentos. Obviamente que tem que partir, mas é uma grande ajuda. Então, para essas pessoas animalizadas que a gente conhece e que a gente ainda vê no nosso mundo atual, é muita oração e tempo. Oração e tempo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aí eu quero ler aqui a última. Eu acho que... Sim, uma questão para a gente pensar. Então, Wesley, vamos lá. Você disse que o cão ele vai evoluindo, mas no mundo espiritual, Allan Kardec não falou de animais aqui, né, livros de espíritos que moram e vivem e habitam tão somente o mundo espiritual, como tem na vida do mundo espiritual de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Lá ele diz que existem animais que vivem lá, né, que habitam lá. Então isso fica uma interrogação para a gente. Allan Kardec não falou sobre esses animais que habitam lá, que vivem lá, se eles foram criados realmente só para viver e habitar lá,
já que a gente leu que eles reencarnam praticamente que automaticamente, né? Ou se pode alternar, alguns animais vêm para aqui, ficam um tempo lá, ou uns que tem lá ficam um tempo aqui, enfim, isso não tá, a gente apenas deduz, né? Começa a raciocinar em cima, mas Allan Kardec não falou se existem categorias de animais que só vivem no mundo espiritual e outros que vivem aqui, tá bom? Então isso aqui a gente ainda não consegue compreender, não teve um ensinamento sobre isso, mas Chico Xavier disse que existe, através de André Luiz, que existem animais, plantas, tudo no mundo espiritual, ok? Então fica a critério de cada um interpretar isso aí. Uma questão bem bacana aqui, a 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia se encarnar num animal? Olha só, que inteligente. Vamos pensar um pouco? Se a gente vai sempre evoluindo, existe uma lei divina, que é uma lei de Deus. Lei criada por Deus, ela é perfeita, ela é imutável, não pode mudar, ela é eterna, sempre existiu e sempre vai durar, sempre vai existir, porque se ela é perfeita, ela não tem o que mudar. A lei divina, ela é lei de progresso, é uma das leis divinas. Então, se é uma lei de progresso, a gente está sempre evoluindo. Então, a gente é um espírito. Eu estou falando com vocês aqui, eu desencarno amanhã, eu posso vir no corpo de Bonil, do meu cachorro? É a pergunta que Allan Kardec faz. Então, já respondo a vocês. Não, porque existe uma lei de progresso. Tá? Então, vamos lá. E os espíritos respondem. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta a sua fonte, tá? Então é isso, não pode, não, isso não existe. Existem algumas crenças que acreditam na reencarnação e dessa maneira elas acreditam que nós podemos vir em corpos inferiores né, mais limitados para de alguma forma a gente ter essa penitência, pagar por isso. Mas na verdade não, o Espiritismo diz que sempre evolui. Muito embora a gente pode vir em condições materiais, condições do nosso universo piores. Eu posso encarnar um ser com todas as minhas virtudes adquiridas, mas num mundo mais inferior, onde lá, ou um mundo superior, onde lá eu serei bem inferior. Ou eu posso vir pobre, ou eu posso vir com comparações materiais, sociais inferiores. Isso eu posso. Mas nunca perder a minha capacidade, as minhas virtudes intelectuais, como tornar ser um cachorro, né? Que é limitado. Então isso não, a gente vai sempre vir com o que a gente aprendeu intelectualmente, né? E aí como a gente explica aqueles idiotas, aquelas pessoas idiotas, aquelas pessoas que têm síndromes mentais muito fortes, né? Loucos, esquizofrênicos, que não conseguem serem, né? Manifestar sua inteligência. Eles não perderam a inteligência que adquiriram com as existências. Eles estão apenas ali de uma forma limitada, onde não podem expressar. Mas eles em espírito, muitas vezes, têm a consciência disso. E aí ficam presos no corpo com aquela enfermidade, exatamente por algo que fez no passado. Porque não existe injustiça. Deus é justo, plenamente, soberanamente, infinitamente justo e bom. Então, se eles estão passando por essa situação, é porque deram causa. E aí tem que valorizar, tem que aprender. Beleza? Então, não, comparando aqui com o animal, não há a possibilidade da gente retrogradar, da gente vir num corpo de um animal. Esse é um diferencial no ponto da reencarnação que o Espiritismo nos traz. Tá? Agora, só para terminar, lembrando que a gente falou na Revista Espírita em março de 1860, onde Allan Kardec pergunta ao espírito que estava falando se, né, a gente podia, mas se pode se aperfeiçoar ao ponto de se tornar um espírito humano, né? E ele responde: pode, mas deve ter passado por muitas existências animais, quer na Terra, quer em outros planetas. E aqui a questão 613. Vamos lá. Totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose. O que é metempsicose? É exatamente essa questão de retrogradar, a gente vir em corpos de animais, tá? Não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Allan Kardec pergunta. Aí os espíritos respondem: esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença, como em muitas outras,
mas como na maioria das suas ideias intuitivas o homem a desnaturou. Ou seja, Allan Kardec fez um comentário. A metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior. Ou seja, de animal a ser humano. Se ela viesse, como a gente acabou de estudar e ver, que pode, e há essa possibilidade, mas sempre progredindo, isso seria certo. Mas o contrário não, ou seja, o homem vir em corpo do animal não. Aí, em estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza, ou seja, pela evolução, né? Mas ela é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e reciprocamente, certo? Ou seja, porque tudo evolui e não dá saltos. Ou seja, é necessário muitas existências para a gente ir evoluindo. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ora, essa fusão não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito se pudesse animar alternadamente, ou seja, eu vou nessa encarnação no corpo de animal, dessa agora de ser humano, agora de animal. Ele pergunta, se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza, que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza, ou seja, a evolução, e sobre a progressão do homem na sua própria espécie. Ou seja, quando a gente começa a ter um espírito de humano, a gente vai progredir como humano, na nossa própria espécie, e não vai retrogradar para outra espécie. O que não tira nada da sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e os homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Estes são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários. Ok? Então, também já tirando essa dúvida aí pra gente se o homem, né, pode vir encarnado, o espírito humano num corpo de animal. Não é possível isso, tá bom? Só para finalizar, então, amemos nossos animais, nossos bichinhos com muito amor, mas com desapego, porque tudo tem um fim e um ciclo. Eu confesso que eu fiquei muito impactado quando eu fui lá vê-lo, ele estava lá mortinho, e tive ali meus 5 minutos de choro, de oração, de agradecimento, de luto. Mas espero que ele siga o caminho. Eu li também que os animais podem estar com a gente em espírito, naquele espírito pequeno, minúsculo, diferente do nosso espírito. Entenda-se sempre assim. Ainda durante 2, 3, 4 anos na nossa residência. A gente também estuda aqui e percebe que os animais ele tem uma visão aguçada, como tem um olfato, uma audição. Ele consegue ver seres, né, de outras zonas, né, de espirituais, como por exemplo o espírito. Eles conseguem ver, eles têm essa condição, tá? Às vezes ficam agitados, eles conseguem captar, eles são tão fiéis, tão úteis, tão servos a gente, que eles fazem de tudo, como nós somos um Deus, eles fazem de tudo para nos proteger, para nos amar, para evitar que a gente sofra. Então eles conseguem perceber nossas vibrações de tristeza, de alegria, eles sentem isso. Muitas vezes eles também sugam algo de ruim que está na nossa casa e acaba que ficam doentes, né? A gente sempre escuta essas histórias e é verdade. Alguma doença que a gente está tendo ou possa ter, ou algum estresse, ele suga essa energia também para ter um pouco para ele, para tirar da gente. Então é lindo essa tarefa dos animais com a gente. É um ensinamento, como eu disse no início, de bondade, de amor, de dedicação, de fidelidade, que nesse aspecto ainda estamos muito longe um com o outro, ser humano para ser humano, né? Hoje em dia a gente ainda usa Deus para matar, para fundamentar os absurdos que a gente pensa, para fundamentar nossas ações, nosso egoísmo, nosso orgulho. Então, nesse aspecto, eles estão muito mais à frente do que a gente, tá? Isso a gente tem que concordar. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.